Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Povo de Deus, que maravilha, né? Graças a Deus estamos aqui praticamente finalizando o capítulo 5 da carta de Tiago e hoje nós vamos falar sobre a paciência. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos aqui daquela repreensão muito dura de Tiago aos ricos e agora Tiago, num tom pastoral, vem trazer aqui uma palavra de conforto a essas pessoas que estavam sendo oprimidas por esses ricos. E ele fala para essas pessoas terem paciência. Interessante falarmos sobre paciência, já que nós vivemos em um tempo onde há muita correria, não é verdade? A paciência parece cada vez mais escassa. As pessoas querem tudo para ontem, as pessoas querem tudo muito rápido, acabam produzindo tudo muito rápido, fazendo tudo muito rápido, se esquecendo também dessa virtude da paciência. Às vezes é necessário esperar um pouco, é necessário aguardar um pouco, confiar um pouco. E na nossa caminhada de fé cristã, a paciência é uma virtude que deve ser exercida também, porque muita coisa, muitos sofrimentos que vêm sobre nós, perseguições, afrontas, e nós temos que exercer essa paciência, essa confiança em Cristo Jesus. Primeiro, a confiança, a convicção de que Deus é fiel, de que Deus cuida de nós, que o Senhor garante a salvação das nossas almas, e também a convicção de que Jesus Cristo em breve voltará. E logo mais não haverá nem choro e nem lamento. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas é certo que, enquanto estamos ainda nesta terra, nessa vida, nós passamos por várias tribulações, vários sofrimentos, e para superar esses sofrimentos, superar essas tribulações, é necessário paciência, é necessário confiança, dependência do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nesse trecho da carta de Tiago. O estudo de hoje é no capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. Vamos começar a leitura. Tiago diz aqui no verso 7: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tiago, aqui para ilustrar essa importância da paciência, ele vai usar 3 exemplos diferentes para nós. Ele vai falar do exemplo do lavrador, ele vai trazer o exemplo dos profetas e ele vai trazer também o exemplo do próprio Jó. E começando aqui pelo exemplo do lavrador, é interessante a gente observar a paciência, né, que um lavrador ele tem que ter, porque Tiago diz aqui, vejam como o agricultor, o lavrador, ele aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Pense que o agricultor, ele coloca a semente na terra, ele cuida da terra, prepara a terra, e depois que ele colocou a semente, o que resta para ele é paciência, é aguardar. Ele não pode ficar lá destampando a semente para ver se ela já está germinando, ele não pode ficar mexendo com a terra, não. O trabalho dele é ter paciência e aguardar. E como bom conhecedor do tempo, da época, né, o agricultor ele sabe que haverá uma chuva de outono, ele sabe que haverá essas chuvas de primavera e ele aguarda então pacientemente essas chuvas que farão com que a semente germine e brote ali os frutos ao qual ele espera. Assim também é na nossa caminhada de fé. Nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, há uma promessa de vida eterna e nós começamos a viver então segundo a palavra de Deus. Muitas coisas estão ao nosso alcance. E a palavra de Deus nos ensina como viver, como proceder, e nós vamos realizando atividades, caminhando em santidade, buscando fazer aquilo que é da vontade de Deus, mas há muitas coisas que não estão no nosso controle, há muitas coisas que não estão no nosso alcance, e é necessário então paciência, é necessário esperar no Senhor, é necessário esperar uma providência de Deus. Algumas providências de Deus serão imediatas, o Senhor vai intervir ainda no nosso tempo, ainda nessa nossa vida, e vai nos socorrer, mas há providências que elas virão, elas se cumprirão quando o Senhor Jesus vir em glória. E é necessário então que nós aguardemos confiantemente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quer um exemplo? Por exemplo, a ausência do pecado. Nós, enquanto vivemos aqui nessa terra, ainda vamos conviver com a influência do pecado e com as consequências do pecado também.
E isso só vai ser extinto quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Nós receberemos um corpo glorificado, onde não haverá mais a presença do pecado. Mas enquanto estamos aqui nessa vida, nós ainda convivemos com o pecado, a influência do pecado, os sofrimentos causados por causa do pecado. Então, continue perseverando, continue confiando, esperando no Senhor. Essa é a instrução de Tiago. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sendo perseguidos. A tribulação que vocês estão passando, ela é muito grande, mas continuem esperando no Senhor, certos de que Jesus Cristo voltará. A promessa de Deus, ela é segura, a salvação da alma de vocês é segura, porque o Senhor garantiu, e o Senhor não é como o homem que tem a sua palavra falha. E aí ele continua no verso 8, confirmando essa vinda do Senhor Jesus Cristo. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago aqui fala num tom assim de proximidade mesmo da volta de Cristo. De fato, quando a gente vê os primeiros cristãos, todos eles conviveram com essa iminência da volta de Cristo. Eles criam veementemente que a volta de Cristo seria ainda no seu tempo de vida, inclusive. A gente vê isso através das palavras de Paulo e dos outros apóstolos também. Eles crendo que a volta de Cristo seria ainda nos seus dias. E é bom também nós vivermos assim, confiantes de que a volta do Senhor Jesus pode acontecer ainda nos nossos dias. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo nos alertou que ninguém sabe o dia e nem a hora. Cabe a nós esperarmos, termos paciência e desejarmos, ansiarmos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui no verso 9, Tiago traz uma pequena exortação, mas uma exortação também importante, porque nos momentos de tribulação, é muito fácil que a gente perca a paciência, não é verdade? Quando a gente está naquele dia difícil, aquele dia mau, parece que tudo está dando errado, nem tudo está acontecendo da maneira que a gente planejou, você prega a palavra e parece que as pessoas estão perseguindo você porque você está pregando a palavra, você procura viver uma vida reta diante de Deus e parece que por causa disso você recebe mais críticas, você recebe mais perseguições. Nesse momento, há de se tomar cuidado. Não é necessário só paciência, mas é necessário também uma cautela para que nós não caiamos em pecado, o pecado da murmuração, o pecado de falar mal dos outros, de murmurar contra os outros. Olha só o alerta de Tiago aqui no verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes no momento desse de impaciência, no meio da tribulação, pode ser que a gente perca um pouco da paciência e a gente comece a murmurar. Falar, nossa, mas fulano não poderia agir desse jeito, não poderia ser assim, não poderia fazer dessa forma. E aí a gente começa a proferir palavras que não seriam corretas, a gente começa a proferir um juízo sobre o outro que não cabe a nós. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado porque as nossas palavras devem ser bênção, as nossas palavras devem ser abençoadoras, as nossas palavras devem revelar a esperança que nós temos em Cristo Jesus e não o contrário, não a impaciência, não a murmuração, não a reclamação. Então devemos tomar muito cuidado nos momentos difíceis para nós não nos tornarmos murmuradores, aqueles reclamadores, que nós não sejamos assim em nome de Jesus. Continuando, veja o que ele diz no verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então o primeiro exemplo que Tiago usa de paciência é justamente a atitude do agricultor. Depois então aqui ele fala da atitude dos profetas. E de fato, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos a referência de várias pessoas que pregando a palavra de Deus sofreram várias perseguições, várias afrontas, passaram por muitos momentos difíceis, mas continuaram perseverantes, anunciando a palavra de Deus, comunicando as verdades de Deus e não desistiram. Nós temos Daniel, nós temos Elias, nós temos Jeremias, enfim, várias pessoas tementes a Deus que permaneceram anunciando a verdade do Senhor sem recuar, pregando a verdade do Senhor. Assim deve ser conosco também, usar a referência dessas pessoas que na Bíblia são exemplos de fé, exemplos de paciência, de perseverança, para que o exemplo dessas pessoas nos inspirem a não desistir, a continuar caminhando. Por isso a importância de fazer um estudo continuado da palavra de Deus, estar sempre meditando na palavra de Deus, refletindo sobre aquilo que nós aprendemos
dentro da palavra com o exemplo dessas pessoas. Faça isso. Mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, continue alimentando a sua alma com a esperança que há na palavra de Deus. Quero lembrar a você do ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, quando ele diz: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. De fato, aquele que assume um compromisso com Cristo Jesus, aquele que se coloca na posição de pregar a verdade da palavra, virá afrontas, virá perseguições. O Senhor Jesus já nos alertou sobre esse assunto. Nós devemos estar cientes de que quando nós nos posicionamos no caminho da verdade, haverá perseguições, haverá afrontas, haverá dificuldades, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, então não perca a fé. Para finalizar, no verso 11, ele diz o seguinte: Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. De fato, a vida de Jó, a perseverança de Jó é um exemplo para nós. Nós enxergamos no livro de Jó todas as dificuldades, tudo aquilo que Jó passou, o tamanho da provação, as tentações que Jó enfrentou também e mesmo assim continuou perseverante. E o Senhor, obviamente, cuidou de Jó, o Senhor não deixou que Jó ficasse desamparado. Então, Jó também é um ótimo exemplo de paciência, de perseverança para nós. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo nos momentos difíceis, procure se lembrar desses exemplos. Lembre-se do lavrador que coloca a semente na terra e aguarda pacientemente as chuvas. Lembre-se também dos profetas, dos personagens bíblicos que permaneceram firmes na fé. Lembre-se também de Jó, um ótimo exemplo de paciência, de perseverança que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Ainda falando desse cuidado, da confiança em Deus, quero lembrar a você do texto de Romanos, capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Creia que o Senhor não desampara os seus servos. Continue confiando no Senhor, continue perseverante, continue caminhando em fé. Se você está agora num momento de paz, num momento de alegria, sem provações, sem muitas perseguições, aproveite esse momento para você alimentar o seu coração, a sua alma com a palavra de Deus, se fortalecer a nossa fé é muito importante. Isso deve ser feito continuamente. Se você está no momento de tribulações, perseguições, afrontas, provações, continue também perseverando, continue meditando na palavra de Deus, buscando esperança dentro da palavra de Deus, sem se esquecer que o Senhor Jesus Cristo em breve voltará, que as promessas de Deus não são em vão, que o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe, que o Senhor não está de olhos fechados para o nosso sofrimento, que o Senhor não nos desampara. No Senhor, de fato, nós podemos confiar. Então, continue perseverante, não perca a paciência. Muito bem, e assim nós finalizamos então o estudo de hoje. Agradeço a você pela sua atenção, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a sua casa seja um lugar de paz, o lugar onde o nome do Senhor é exaltado, onde o nome de Jesus é celebrado, que haja paz no seio da sua família, que haja paz no seu coração, a paz que excede todo o entendimento. Permitindo o Senhor, mais uma vez eu volto amanhã. Não se esqueça de conferir se você já está inscrito no canal, deixe o seu comentário, compartilhe com a sua lista de contatos. Quando você faz isso, talvez você não tenha noção, mas você abençoa o canal aqui de uma forma grandiosa e você abençoa as vidas que recebem também a mensagem. Talvez tenha alguém precisando de uma mensagem de Deus, de uma palavra de Deus, de uma orientação correta da palavra de Deus, e você pode ser canal de bênção quando você compartilha. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo.